Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de terça-feira. Todas as terças-feiras aqui no canal do YouTube a gente tem uma aula sobre simbologia na arte sacra, sobre espaço litúrgico, sobre liturgia, sobre arte, sobre história da igreja. Então, todas as terças-feiras eu estou aqui com vocês para trazer um novo conteúdo. Nas quintas-feiras nós temos a nossa aula de desenho também, para quem quer desenhar, né, quer fazer algum símbolo na arte sacra, fazer pintura, desenho, nós temos uma aula especial todas as quintas-feiras, tá bom? Nos acompanhe. Para quem está chegando, sejam bem-vindos, boa noite, pessoal que me acompanha no Instagram, meus alunos da Academia de Arte Sacra, pessoal que está sempre aqui comigo também no canal do YouTube, toda semana. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é bem interessante porque é um tema que a gente vê muito, mas vocês vão entender que nós temos uma simbologia muito profunda nesse tema, que é... Opa, vamos voltar aqui para o título, que é a simbologia da pesca e da rede na arte sacra e também na Bíblia, nas passagens bíblicas. Para que quando a gente for fazer uma arte sacra, desenhar Cristo pescando, Cristo e os pescadores, né, e os discípulos, os apóstolos, as passagens que falam sobre o peixe, sobre a rede, sobre a pesca na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, para que a gente entenda esse sentido, entenda essa simbologia. Porque a arte sacra toda tem realmente um sentido, né? Nada é colocado aleatoriamente. Então, nós vamos estudar, nos aprofundar nessa simbologia para que a arte tenha esse sentido e a gente evangeliza através dos símbolos, evangeliza através desses significados, ok? Então, vamos lá? Rede, então, ele é um símbolo de estar enlaçado, mas, sobretudo, um símbolo de apanhar, de coletar, né? Porque a rede é jogada nas águas e ela coleta, ela junta os peixes. No Novo Testamento, a rede ocorre como um símbolo da ação de Deus, né? Porque é Deus que nos abraça, é Deus que nos acolhe, assim como uma rede. Além disso, relacionada com a profissão do pescador, que é associada com os apóstolos como pescadores de homens, quer dizer, esses homens de Jesus Cristo que vão abraçar, que vão juntar os homens, né? Eles vão pescar os homens. Nós também temos no aspecto da igreja, né? A igreja como um símbolo também. Por quê? A rede de peixes também pode ser o símbolo da igreja, porque é na igreja que nós nos reunimos, né? É como essa rede que nos abraça, que nos acolhe. Então, dentro da igreja nós somos acolhidos, onde os cristãos se encontram, onde os cristãos celebram. Então, nesse aspecto também, a rede com peixes pode ser um símbolo da igreja. Referindo-se a Jesus, a figura do bom pastor, que também, a figura do bom pastor reúne as ovelhas, e a figura do pescador, né, reúne os peixes, simbolicamente como pescadores de homens. Então, tem muitas referências nos evangelhos sobre essa profissão do pescador, né, que é usada desde muito cedo na arte sacra, né, na arte cristã. Nós vamos encontrar as passagens, né, aqui são passagens bíblicas transformadas em imagens, né? Essas passagens tão bonitas. A pescaria, vemos parte das aparições de Cristo, né, depois da ressurreição, localizadas na Galileia, que nas representações também facilmente pode se confundir com a pesca milagrosa. Então, quando a gente vê essas imagens, né, na arte sacra dos homens pescando e a imagem de Cristo. Na cena da aparição também, depois da Páscoa, Jesus aparece na margem dando ordens para a pescaria. E Pedro também se atira no mar para alcançar a nado o ressuscitado, né? Então, quantas imagens nós encontramos na arte sacra retratando estas passagens. Então, muitas vezes citada no Novo Testamento, a profissão de pescador, a rede pode simbolizar expressamente a atividade de Deus, que reúne e separa os homens para o reino de Deus. E a gente já vai ver sobre isso, né? Como assim separa? Por que nós temos peixes, todos os peixes são bons? Ou temos peixes ruins também, né? Ou que não podem ser consumidos, né? E aí? Então, nós vamos tentar entender como que essa rede simboliza Deus, né? Que reúne todos os homens, né? É essa rede que abraça, que junta todos os homens, mas também separa os homens para o reino de Deus. No Antigo Testamento, a rede às vezes expressa também angústia, aperto, medo, tá? A gente vai encontrar isso no Salmo 116.
Representações mais tardias apreciam de modo particular a pesca milagrosa de Pedro e André, vamos encontrar em Lucas, em João. Partindo-se dessa ideia, a rede pode tornar-se representando também, pegando pequenos peixes, né? Que é, como eu disse antes, o símbolo da igreja. Então, eu vou colocando aqui na aula as passagens bíblicas, depois vocês vão lá, consultem, façam essa análise, porque senão a aula acaba ficando muito longa, né? Se eu colocar todas as passagens bíblicas aqui e for lendo para vocês. Então, eu cito elas e depois vocês podem dar uma lida e se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, eram pescadores os primeiros discípulos que Jesus escolheu, né? E Pedro, que ficou atemorizado por causa do milagre de Jesus da pesca abundante, Jesus falou para ele, né? Não tenhas medo. Então, toda essa relação dos discípulos, né? Que Jesus vai escolhendo um por um, e também essa vida deles como pescadores, né? Como era essa vivência e como Jesus faz essa ponte entre a profissão deles e a profissão que ele queria que eles tivessem dali para frente, que é a profissão de pescadores de homens, né? Olha que bonito. É como se valorizasse cada momento, cada profissão, né? Não abandonem, não deixem de lado todo o significado que tem a profissão de vocês até hoje, né? Mas agora vocês vão pescar homens, né? Mas com um novo sentido, né? Essa profissão com um novo sentido. Então, Cristo continua, valoriza o que passou e pede para que eles continuem, sim, dentro desse significado da profissão deles, mas agora, ao invés de peixe, eles pescarão homens. Então, ao lado do caçador e do pastor, o pescador está entre as profissões mais antigas que nós podemos encontrar, né? E que se sentiu inteiramente em dependência das forças da natureza, né? São profissões que dependem se chove, se tem sol, se tem tempestade, se tem frio, se tem calor, né? E em texto do Oriente Antigo é com muita frequência que a gente encontra a figura do pescador divino, tá? Então, esse pescador no sentido do divino. Por quê? Porque ele pega, porque ele arremata. Tá? Então, como executor da vontade divina, né? O Senhor busca a grande potência dos caldeus, cujos governantes tiram os homens que nadam no mar como peixes com anzol e puxam-os para a sua rede. Tá? Então, vocês vão lá nessa passagem bíblica e pesquisem mais sobre isso, tá? No Antigo Testamento. Então, apesar de todo o esforço, o homem não pode, sem a ajuda de Deus, extirpar totalmente o mal. Da mesma forma que não pode erguer o crocodilo com um anzol, nem por um focinho uma corda. Em imagem do futuro, Ezequiel também descreve o rio que sai do templo. À sua margem existirão pescadores, haverá lugares para estender as redes, os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar e muito abundantes. Então, vem nesse sentido da boa nova, né? De momentos bons, do futuro bom. Então, nessa passagem, peixes e pescadores são expressão simbólica para dizer a bênção concedida por Deus no tempo da salvação. E doravante serás pescador de homens, né? Novamente essa cena, olha que imagem tão linda, né? Que obra tão linda, retratando Jesus caminhando e chamando para eles pescarem, não pescarem mais peixes, mas pescarem homens. E aí eu coloquei aqui no meio da aula uma curiosidade e algo que muita gente não sabe, não conhece, mas o Papa, ele tem um anel de pescador, também conhecido como annulus piscatoris, né, em latim, ou anello pescatório em italiano. É um símbolo oficial do Papa, o sucessor de São Pedro, que era um pescador. Olha só. O anel de ouro apresenta um baixo relevo de Pedro pescando em um barco. Então, esse símbolo, ele vem da tradição que os apóstolos eram pescadores de homens. E, através dos séculos, foi demonstração de respeito ao Papa ajoelhar-se e beijar o anel do pescador, uma tradição que continua até hoje. Então, o anel de pescador, ele era usado como um sinete até 1842 para selar documentos oficiais assinados pelos papas. Sabe quando você coloca aquela cerinha? A gente vê muito isso, às vezes até em filme. Derrete aquela cera e vem e aperta o anel em cima como se fosse um carimbo. Então, ele marca aquele selo. Então, era assim que as cartas, as correspondências há séculos eram fechadas, né? Então, sabia que não tinham sido abertas, né?
Então, até pouco tempo, após a morte papal, o anel era cerimoniosamente esmagado na presença de outros cardeais, né, a fim de evitar que documentos falsos pudessem, né, alguém poderia pegar aquele anel e usar esse anel para colocar em documentos como se fosse o Papa. Então, ele era destruído. Em caso de renúncia papal, o relevo do anel era raspado ou marcado com uma cruz. Um novo anel era fundido com o ouro do último anel para cada papa. Então, ao redor da imagem está escrito em alto relevo o nome do respectivo papa em latim. Durante a cerimônia de tomada papal, o decano do Colégio dos Cardeais coloca o anel do quarto dedo da mão direita do novo papa. Ao ser eleito, o Papa Francisco optou antes por um anel de prata dourada. Assim, se converteu no primeiro Papa em usar um anel sem conter material do anel do Papa anterior, né? Então, o primeiro Papa a usar com desenvoltura o anel do pescador, com o símbolo de São Pedro, que ao contrário de hoje era passado de pontífice para pontífice, assim que confirmada a sua morte, como símbolo de sua autoridade pastoral, foi o Papa Damaso I. O anel era uma égide de Pedro, e o primeiro Papa, né? Já não existe, pois ele foi destruído. O primeiro registro do uso do anel de pescador foi do Papa Clemente IV, que utilizou como um selo na carta do seu sobrinho Pedro Grossi em 1265, que foi usado para fechar toda a correspondência privada, pressionando o anel no lacre de cera vermelha derretido em um envelope. Os documentos públicos, pelo contrário, são selados com brasão papal. Então, esses documentos foram historicamente chamados de bulas papais, carimbadas com chumbo. Então, a utilização do anel de pescador ela foi alterada durante o século XV, quando ela foi usada para selar documentos oficiais. E essa prática ela foi abolida em 1842, quando a cera para imprimir o anel, né, ela foi substituída por um carimbo de tinta vermelha, né? Então, não mais utilizada para marcar a cera. Então, os documentos públicos... essa parte que eu já falei. Peraí. Então, junto dos povos da antiguidade, a rede era indispensável, não somente para a pesca de peixes, mas também para a caça em geral, né? Animais eram caçados, eram jogados, armados redes para poder pegar os animais no meio da floresta. No Antigo Testamento, a rede é uma arma divina, né? Então, o Senhor fala acerca do rei Sedecias, o último rei de Israel que violou a aliança. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será apanhado das minhas malhas, em virtude de sua infidelidade comigo. Né? Em Rabaduque, aparece a grande potência caldaica, onde o executor da vontade divina, né? Os israelitas pescadores são como o peixe que o governante caldeu puxa com as suas redes e o recolhe em suas malhas. Né? Então, redes, laços, armadilhas, né? Também para a Bíblia constituem figura para o mal que se opõe ao bem e impede seus movimentos, né? Porque ela prende. O salmista que confia em Deus diz: tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força. Para os ímpios que cavam uma fossa para os outros, caem facilmente eles próprios nela. Caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. Tribulação e preocupação são próprias da vida humana, até que ela seja cercada dos laços da morte e as redes do mundo dos mortos caiam sobre ela. Com efeito, o homem não conhece o seu tempo, né? Como peixes presos na rede traiçoeira, como pássaros presos na armadilha, também os filhos do homem se enredam do tempo da desgraça quando ela cai de surpresa sobre eles. Outra passagem que vocês podem pesquisar. Então, mediante Jesus, a rede se torna imagem histórico-salvífica em conexão com a pesca milagrosa de Pedro. O que com Pedro passaram toda a noite trabalhando sem nada pescar, né? As pessoas, os pescadores que estavam com ele, puderam no dia seguinte fazer a rica pesca, atendendo ao pedido de Jesus de lançar as redes. E suas redes se rompiam, né? Alusão à obra do apóstolo como pescadores de homem,
que haveria de acontecer logo depois. Então, essa ligação simbólica entre essa pesca farta, né? Então, essa pesca de homens também, que estava logo para acontecer. Então, a repetição de semelhante pesca, na qual as redes, por causa de multidão de peixes, eram difíceis de arrastar, era avistado como se estremecesse, como se o ressuscitado estremecesse dos mortos, né? O que se recordassem para que se recordassem da sua profissão. Então, o reino de Deus é comparado à rede que lança ao mar, que apanha de tudo. Quando ela está cheia, eles puxam essa rede para a praia e juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, eles jogam fora. Tá? Então, eles separam esses peixes. A partir do século II, o batismo foi representado com a imagem da pesca com anzol e rede. Por quê? Porque o pescador era figurado pelo que batizava, sendo o peixe o batizado. Lembra da simbologia que nós vimos lá no começo da aula? É Deus que é essa rede, né? O símbolo de Deus, por quê? Porque ele abraça, porque ele acolhe, né? Então, ele acolhe o batizado, batizando que seria o peixe. A rede cheia de pequenos peixes pode tornar-se o símbolo da igreja. Né? E na parábola da rede de pesca lançada ao mar está registrada no Evangelho de Mateus, né? O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando ela está cheia, eles puxam para a praia, pegam os bons e jogam fora os ruins. Então, assim que acontecerá no final dos tempos, né? Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Encontramos isso em Mateus. Faz novamente uma analogia com a pesca, quando pesca todos os tipos de peixe, né? Entenda que a rede descrita nessa parábola representa a pregação do evangelho. Assim como uma rede de pesca lançada ao mar, o Evangelho de Jesus também deve se espalhar pelo mundo. Né? Então, o Evangelho de Jesus é essa rede que vai pelo mundo todo e vai abraçando todos, vai abraçando todo mundo. São todos os peixes que vêm na rede? Não são. São todos bons os peixes que vêm na rede? Também não. Então, observe que essa parábola não termina simplesmente nos contando que a rede ficou extremamente cheia de peixes, mas continua a nos dizer que os peixes foram selecionados e separados, os bons e os ruins. Sabemos que entre os discípulos de Jesus havia, claro, os pescadores de profissão, mas mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam completamente familiarizados com essa prática. Por quê? Porque Jesus falava muito, usava muita parábola falando sobre a pesca. Então, eles foram capazes de compreender prontamente cada detalhe dessa narrativa de Jesus. O mestre aqui se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo e segui-lo. Então, naquela época, já existiam várias maneiras diferentes de pescar, mas, sem dúvida, uma das mais eficientes era o uso do arrastão ou da rede, né? O tipo de rede utilizada tinha cerca de 2 metros de largura e chegava até 100 metros de comprimento. Então, os pescadores utilizavam 2 barcos, né, um do lado do outro, para que fosse fazendo esse arrastão, fosse pegando todos os peixes que estavam pelo caminho. Tá? Então, quando havia apenas um barco, os pescadores eles prendiam a ponta da rede na praia, enquanto a outra ponta ficava presa no barco e fazia esse movimento de ir arrastando até na praia, para levar todos os peixes até na praia, né? Então, esse era um trabalho pesado, que exigia pelo menos 6 homens pescando juntos. Então, eles se dividiam entre remar, lançar, puxar a rede, até mesmo bater na água para influenciar essa direção dos cardumes, né? Conduzir esses peixes. Porém, uma vez lançada a rede, várias espécies, vários tipos de peixes eram pescados. E, obviamente, todos esses peixes vinham misturados nessa rede. Então, eles eram levados para a praia para que fizesse essa seleção. Então, vamos observando e fazendo sempre essa analogia que nós estamos vendo desde o início da aula. A comparação da rede como o reino de Deus, a comparação da rede como Deus que acolhe os filhos, que acolhe os fiéis, né? Que são os nossos, que são os peixes. Então, vão fazendo esta analogia.
Então, como vimos acima, a rede, ela apanhava todos os tipos de peixe, o que eram próprios ou impróprios para o consumo. Então, em outras palavras, a rede trazia peixes bons e peixes maus. Então, nós devemos nos lembrar também que muitas espécies de peixe, elas eram consideradas impuras, de acordo com a tradição judaica. Então, peixes sem barbatanas, sem escamas, elas não podiam ser utilizados, não podiam ser consumidos, era proibido. Então, eles deveriam ser lançados de volta à água. Já os peixes comestíveis e comerciáveis, né, que eles podiam vender, eles eram separados em baldes, em barris, e enquanto os demais eram descartados. Então, essa ideia de seleção, ela deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola de Jesus, né? Que ela fala claramente sobre o dia do juízo final. Então, nós devemos pescar homens com a pregação do evangelho da salvação. Devemos convidar todos, assim como a rede acolhe todos, né? Sem arrependimento e convidar todos para o arrependimento e sem distinção. Da mesma forma com que a rede é lançada, os peixes variados são apanhados, num determinado momento ocorre uma seleção, que é o que eles fazem quando os peixes chegam na praia. Também o evangelho da salvação é ofertado e está constantemente pescando homens. Mas nem todos aqueles que são pescadores por essa rede, ou seja, nem todos os que aparentemente entram no reino e pertencem à igreja visível são verdadeiramente salvos. Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá um momento da separação. Então, Jesus deixa claro que esse momento ocorrerá no dia do juízo. Nesse dia, os anjos separarão os ímpios dos justos, né? Esse mesmo gesto que os pescadores faziam quando traziam os peixes para a areia, né? Então, não cabe a nós fazermos a separação, né? Não cabe a nós, homens, fazermos essa separação. A rede traz todos os peixes misturados, de forma que os pescadores, no momento da pesca, não podem escolher quais peixes devem ser pescados. Não é no momento da pesca que eles escolhem, não olham para a água e vão falando, eu quero esse, não. Vem tudo na rede, né? Então, de modo semelhante, nós, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, não podemos selecionar a quem o evangelho deve ser anunciado. Isso significa que a pregação do evangelho é dirigida a todos, sem qualquer discriminação. Mas, muitas vezes, os pregadores do evangelho, do reino, seguem esse princípio. Eles pregam a todas as pessoas e reúnem todos os tipos de peixe, conforme a orientação de Jesus. Porém, eles esquecem do segundo princípio, muito importante. Esse segundo princípio fala que cabe apenas aos anjos de Deus realizarem a separação do útil e do inútil. Então, nós, pregadores, lançamos a rede, reunimos os peixes, porém, quando chegamos à nossa igreja, tendemos a realizar uma separação. Isso acontece muito, né? Nós tendemos a achar que é a nossa tarefa de separar o certo do incerto. Mas essa parábola deixa muito claro que o nosso papel é apenas lançar e reunir, e não lançar, reunir e separar. Não cabe a nós realizarmos o julgamento se determinada pessoa está no caminho certo ou não. Não cabe a nós tentarmos discernir a verdade e a mentira. Essa é uma tarefa que será realizada no dia do juízo final e não nos dias de hoje por meros homens. Então, a separação entre o bem e o mal, né? Essa não deve acontecer nas mãos dos homens, mas sim de Deus. Todos os peixes devem ser chamados, mas nem todos serão escolhidos, né? Esse princípio está diretamente ligado a outra parábola de Jesus, né? A parábola das bodas do filho do rei. Nessa parábola, os servos saem pelas ruas e reúnem todas as pessoas que eles encontram, né? Tanto boas quanto ruins, assim como faz a pesca, a rede de pesca. Mas no final da parábola, Jesus cita uma frase que também cabe muito bem no contexto da parábola da rede de pesca. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A rede chama e carrega uma grande quantidade de peixes, mas na praia os escolhidos são selecionados. Sim, a rede reúne toda a qualidade de peixe, ou seja, peixe de várias espécies, mas quando é a hora da seleção, nem todos são escolhidos. Existe o grupo dos bons e dos maus. Com isso, nós aprendemos que os olhos humanos, embora exista uma variedade de pessoas, cada uma com as suas qualidades e defeitos,
de forma que uns se destacam mais do que os outros, são reconhecidos como mais importantes sobre um determinado grupo ou sobre os demais. Aos olhos de Deus, todos se resumem a dois grupos, justos e ímpios. Então, lá dentro deste grupo de justos, não existe os melhores ou piores. Eles são todos iguais perante Deus. Então, às vezes, olhamos para alguém e acreditamos fielmente estar diante de um justo devido a certas qualidades, mas, na verdade, podemos estar diante de um hipócrita, né? Muitas pessoas, aparentemente, fazem parte da igreja, mas, na realidade, lá no íntimo, onde só Deus conhece, elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Então, com a boca, elas confessam Cristo, mas em seus corações, elas não creem genuinamente nele, né? Então, vamos tomar muito cuidado, né? E não é só nós analisarmos quem está em torno de nós, mas também nos analisarmos, né? Então, será que nós estamos prontos? Nem todos nós estamos na mesma página, mas a rede, e se a rede estiver, quando a rede estiver cheia, aqueles que o Senhor designou farão a seleção. Assim como os peixes apanhados na rede não sabem dizer quando ela está cheia, nós também não. É Deus quem determina quando essa rede está cheia, quando ele vai para a seleção. É por isso que temos que nos certificar de que estamos sempre prontos, pois não sabemos a hora, o minuto, o segundo, quando o Filho do Homem virá. Em vez de tentar descobrir como o julgamento será feito, vamos nos concentrar em cuidar dos negócios do Pai enquanto é dia, pois a noite chega quando ninguém pode trabalhar. Lembre-se da pregação do Evangelho do Reino, é semelhante ao lançamento de uma grande rede no meio desse grande mar chamado mundo, né? Então, nós lançamos as redes, não devemos julgar ou escolher quem deve estar nela, quem deve sair, quem deve ficar, porque só quem pode fazer isso é Deus. E nós continuamos com o nosso trabalho. Então, essa aula de hoje foi um pouquinho dessa simbologia linda que nós encontramos na Bíblia e na arte sacra, nas imagens, nos textos, sobre a simbologia da rede, do pescador, da pesca e dos peixes. Gente, obrigada de coração pela presença de vocês na aula de hoje. Deixe os comentários aí, quem gostou, o que foi interessante. Compartilhem com outras pessoas, passem esse conhecimento adiante, encaminhem esse vídeo, curtam aqui o nosso canal, curtam o vídeo, comentem. E semana que vem estarei aqui novamente com um novo conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus.